Que a paz de Deus esteja com você que está nos assistindo, está acompanhando nossos estudos semanais da lição da Escola Sabatina. Vamos estudar hoje a lição de número 6, que vem tratando de Guilherme Miller, um arauto destacado. E nós vamos estudar agora a pergunta de número 5, que diz assim: confessando sua fé publicamente, como reagiram seus companheiros incrédulos? Então aqui, depois que Guilherme Miller foi convertido, né, que ele encontrou o Salvador, como que então os amigos deles, os incrédulos, reagiram com isso? A segunda parte da pergunta 5 diz o que ele decidiu fazer. Terceira parte da pergunta 5: de que maneira estudou a palavra inspirada? Respondendo então a primeira parte da pergunta 5, diz assim: Miller professou publicamente sua fé na religião que antes desprezara. Seus companheiros incrédulos, entretanto, não tardaram em produzir todos os argumentos com que ele próprio insistira contra a autoridade divina das Escrituras. Não estava, então, preparado para responder a eles, mas raciocinava que, se a Bíblia é a revelação de Deus, deve ser coerente consigo mesma, e que, como foi dada para a instrução do homem, deve adaptar-se à sua compreensão. Então, ali a gente vê, né, como que os companheiros dele agiram, né? Eles produziram todo tipo de argumento ali para que ele caísse na real, vamos dizer assim, né? Desistisse dessa ideia. Miller foi duramente tentado aí, né, pelos amigos, porque ele mesmo, antes de aceitar a Cristo, usava esses tipos de argumento, né? Então hoje, quando ele se converteu, os amigos então começaram a indagar ele dessa decisão que ele havia tomado. Ele então decidiu fazer o quê, né? Ele decidiu seguir pelo caminho certo, né? Ele foi fazer o quê? Ele foi estudar as Escrituras. Ele foi estudar por si mesmo. Ele não confiou em alguém, a fé dele, a opinião dele. Ele foi por ele mesmo buscar estudar e ele mesmo verificar as aparentes contradições que não se poderiam harmonizar, então. Com isso, a gente vai ver agora na terceira parte como que ele fez esse estudo. Então, na leitura da nota, para responder a pergunta, a terceira parte da pergunta 5, diz assim: esforçando-se por deixar de lado todas as opiniões preconcebidas, dispensando comentários, comparou passagem com passagem, com auxílio das referências às margens e da concordância, prosseguiu no estudo de modo sistemático e metódico. Começando com Gênesis e lendo versículo por versículo, não ia mais depressa do que lhe se desvendava o sentido das várias passagens, de modo a deixá-lo livre de toda dificuldade. Quando encontrava algum ponto obscuro, tinha por costume compará-lo com todos os outros textos que pareciam ter qualquer referência ao assunto em consideração. Permitia que cada palavra tivesse a relação própria com o assunto do texto e, quando harmonizava o seu ponto de vista acerca dessa passagem com todas as referências da mesma, deixava de ser uma dificuldade. Assim, quando quer que encontrasse passagem difícil de entender, achava explicação em alguma outra parte das Escrituras. Estudando com fervorosa oração para obter esclarecimentos da parte de Deus, o que antes parecia obscura compreensão, agora se fizera claro. Experimentou a verdade das palavras do salmista. A exposição das tuas palavras dá luz, dá entendimento ao simples. Salmo 119, 130. Esse texto que eu li está no Grande Conflito, 319 e 320. E aqui então nós vemos que modo maravilhoso que Guilherme Miller resolveu estudar as Escrituras. Inclusive no texto para a meditação dessa pergunta, que está em Isaías 28, verso 10, ele diz assim: porque é mandamento sobre mandamento, regra sobre regra, um pouco aqui, um pouco ali. Então, a gente vê nesse texto realmente o que fez com que Miller estudasse desse jeito, né? Ele seguiu a orientação da Bíblia.
ele foi comparando pacientemente os textos e com perseverança, oração, humildade, ele conseguiu então compreender qual a verdadeira vontade de Deus e poder também descobrir por ele mesmo como que ele ia argumentar esses amigos dele, né? Como ia responder as argumentações desses amigos. Primeiramente, ele respondeu para ele mesmo. Ele decidiu estudar e ele verificou por si todo o desfecho das dúvidas dele. Que nós possamos também seguir o exemplo de Miller e com paciência, oração, perseverança, possamos estudar a palavra de Deus e não confiar em homens a nossa fé, mas que possamos ver com nossos olhos a vontade de Deus em nossa vida. A pergunta 6 da lição 6 diz assim: ao estudar os livros proféticos de Daniel e Apocalipse, o que descobriu para sua grande alegria? E por ordem de Deus, que seres visitaram Miller? Então a gente vê aqui o que a gente vai ler agora na sequência, o que Miller ele descobriu quando ele foi ler Daniel e Apocalipse. Qual a surpresa que ele teve? A nota então da pergunta 6, está no Grande Conflito 320-321, diz assim: com intenso interesse, estudou os livros de Daniel e Apocalipse, empregando os mesmos princípios de interpretação que para as demais partes das Escrituras, e descobriu para sua grande alegria que os símbolos proféticos podiam ser compreendidos. Olha que surpresa, né? Algo que ele achou que era obscuro, secreto, ele viu que não é tão difícil assim, né? Ele viu que era possível compreender esse linguajar, esse mistério, essas profecias, né? Que está no livro de Daniel e Apocalipse. E aí diz assim: viu que as profecias já cumpridas tiveram cumprimento literal, ou seja, se confirmaram, né, na história. Que todas as várias figuras, metáforas, parábolas, símiles e etc., ou eram explicados em seu contexto, ou os termos em que eram expressos se achavam entendidos literalmente. Aí ele diz, né, fiquei assim convencido de ser a Escritura Sagrada um conjunto de verdades reveladas tão clara e simplesmente apresentadas que o viajante, ainda que seja um louco, não precisa errar. Elo após elo da cadeia da verdade recompensava seus esforços. Enquanto passo a passo divisava as grandes linhas proféticas, anjos celestiais estavam a guiar-lhe o espírito e abrir as escrituras à sua compreensão. Olha que maravilhoso, né? E aqui já vai responder a segunda parte da pergunta, né? Que Deus então enviou por ordem de Deus, né? Quem que veio visitar Miller, né? Aqui em Primeiros Escritos 229 diz assim: Deus mandou o seu anjo mover o coração de um lavrador. Olha que maravilhoso, né? Mandou o seu anjo para mover o coração desse lavrador, que não havia crido na Bíblia, a fim de o levar a examinar as profecias. Anjos de Deus repetidamente visitavam aquele escolhido para guiar o seu espírito e abrir a sua compreensão, profecias que sempre tinham sido obscuras para o povo de Deus. Nós vemos aqui, então, irmãos, o trabalho dos anjos, né, nesse ministério. Nós sabemos que Miller, ele ajudou a proclamar a mensagem do primeiro anjo. Aqui a gente vê que os anjos tiveram o seu papel nessa obra, né, de mover cada um, não só Guilherme Miller, mas como os outros que nós estudamos nas lições anteriores, quantos que colaboraram nessa pregação da mensagem do primeiro anjo, né? E Miller, ele foi usado por Deus na América do Norte e Deus enviou então esse anjo para estar trabalhando ali no coração dele, para animar ele a fazer essa obra ali na sua região. E hoje também Deus envia os anjos para nos ajudar, para nos fortalecer, para nos dar sabedoria e entendimento para proclamar a sua mensagem. Que possamos assim cumprir aquilo que o Senhor requer de nós, né, a cada dia. Esse é o meu desejo, a minha oração,
E não deixe de acompanhar nossas lições da Escola Sabatina. Nós fazemos esse trabalho semanalmente, os irmãos todos contribuem nesse trabalho. E se inscreva no nosso canal, coloque lá no sininho as notificações. Sempre que haver um vídeo novo, você vai poder acompanhar e poder estudar conosco essa lição tão bonita, histórias tão belas que nosso Deus deixou para nós estudarmos. Amém. Em nosso site vocês encontrarão estudos, notícias, dicas de saúde, além de todas as nossas lições. Participem conosco através da nossa página no Facebook e assistam todas as nossas lições através do YouTube.